Como é bom louvarmos ao Senhor, sentir a sua presença nessa noite, nesse culto que é oferecido a Deus, estarmos agora nesse momento refletindo sobre a sua palavra. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 5, nós estaremos lendo do versículo de 1 a 10, um texto que vai falar sobre um casal, sobre uma família feita por um esposo e uma esposa. Nós estaremos refletindo algumas de suas ações e aquilo que nós podemos absorver de bom diante dessas atitudes tomadas por eles. Atos 5, de 1 a 10, diz o seguinte: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-no morta e sepultaram junto ao seu marido. Vemos esse texto falando sobre Ananias e Safira. Texto esse falando de uma família, em um contexto onde que nós podemos ver a igreja primitiva no capítulo anterior. Vemos o livro de Atos no seu começo falando sobre a ascensão de Cristo e sobre as maravilhas que a igreja primitiva está sentindo. Nós podemos ver em alguns versículos anteriores que era um somente coração, a alma de todos os que criam. Então a igreja crescia na graça e no conhecimento do povo e crescia também em generosidade. E diz que não faltava nada em cada alma daquelas pessoas que frequentavam aquela igreja. E aquela igreja crescia, um momento sublime. E nós chegamos a esse texto. E Barnabé, por ser um homem generoso, ele tinha uma propriedade. E vendendo-a, depositou aos pés dos apóstolos aquele dinheiro. E vendo essa situação, Ananias e Safira, olhando aquilo que tinha acontecido com Barnabé naturalmente, e vendo ali uma especial exaltação a Barnabé, isso mexe com aquele casal, isso mexe com a vida deles, e nós podemos perceber que eles queriam um reconhecimento similar. Venderam também uma propriedade e colocar ali aos pés, levar aquele dinheiro para que pudesse estar ajudando. Mas diferentemente de Barnabé, eles retiveram uma parte daquele dinheiro, uma parte daquilo que eles tinham falado, que tinham vendido a propriedade. Nós podemos perceber nessa família algumas coisas. Eu gostaria nessa noite de destacar. Primeiramente, eles tinham inveja. Eles cobiçaram ter o mesmo reconhecimento de Barnabé. E quando há uma inveja em uma família, há um grande problema. Logo vem a cobiça. E nós precisamos afastar a inveja de nossas famílias. Nós precisamos afastar a inveja porque ela causa divisão. Ela causa uma individualidade dentro de nossas famílias. Se você quer ter uma família feliz, deixe a inveja.
Não deixe a inveja fazer parte de sua família, pois lhe trará problemas, causará briga entre os seus. A inveja lhe causa esse mal e outros males. E nós podemos ver na própria Bíblia exemplos de inveja que causaram contendas, que causaram divisões. Eu gostaria de destacar um exemplo muito conhecido, o exemplo de Jacó, que invejou ali seu irmão e cobiçou aquela dádiva que seu irmão teria. E todo filho mais velho, ele era abençoado por seu pai, e Jacó queria receber aquela bênção no lugar de seu irmão. Jacó ele planejou para que acontecesse, para que ele pudesse roubar ali. E ele faz um plano junto com a sua mãe, fazendo assim e causando assim uma divisão, porque devido a isso ele teve que fugir da sua casa. Devido a isso ele recebeu a bênção, porém ele precisou ir para longe, deixar sua mãe, trazer contenda entre sua mãe e seu irmão, também com ele, para que ele não pudesse sofrer as consequências daquele ato, daquela inveja, daquela cobiça. Ele teve que ir para longe. Mas nós precisamos entender que a inveja vive rondando a cada um de nós. Não só Ananias e Safira, não só Jacó está suscetível à inveja, mas cada um de nós. Então, meus irmãos, tenham cuidado para que isso não chegue no seu lar, para que isso não venha morar no seu lar, porque a inveja, ele causará divisão. E uma família que quer viver unida em todo o tempo, ela precisa deixar a inveja de lado, ela precisa deixar a cobiça de lado, para que não haja divisão, para que não haja transtornos, onde que essa família venha desmoronar. Você precisa entender que a inveja não faz parte da vida de uma família, e muito menos na vida de pessoas que servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero destacar também com vocês, nessa noite, que além de eles terem inveja, eles cobiçarem ali a mesma elogio que recebeu Barnabé, esse casal, Ananias e Safira, eles tinham cumplicidade entre eles. Nós podemos ver no versículo 8 e também no versículo 2, diz o seguinte: e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. E o versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando-a à parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles tinham um pensamento comum a respeito das coisas, eles faziam planos, nós podemos ver, e tomavam as suas atitudes em conjunto. Nós podemos ver que também eles eram fiéis a tudo aquilo que era estabelecido dentro da família. Havia uma cumplicidade, e essa cumplicidade existia nesse lar. Essa família, ela tinha confiança entre ambos, e mesmo que tivessem separados, cada um falava do ponto de vista do outro. Como nós podemos ver, aquela mulher não negou aquilo que seu esposo disse, mesmo chegando 3 horas depois, mesmo entendendo e sabendo que seu esposo não estava ali, mas existia uma cumplicidade, existia uma confiança entre os dois, e todos eles dois planejavam e realizavam as coisas em conjuntos, defendendo, mesmo que separadamente, a visão de um de outro. É muito bom, meus irmãos, quando há cumplicidade na vida de um casal, quando há cumplicidade entre os filhos e pais, há uma parceria que nos ajuda a caminhar como família nesses tempos difíceis. Mas toda cumplicidade, ela tem um limite. Toda cumplicidade, ela tem um limite. O limite de toda cumplicidade é o erro. Uma coisa que não aconteceu com essa família, uma coisa que causou prejuízo, porque
a cumplicidade, ela tem que chegar até o ponto onde que possa permanecer a coisa correta. Quando se passa disso, nós temos que falar e muitas das vezes discordarmos uns dos outros, seja com o pai, seja com a esposa, seja com o esposo, entendendo a necessidade de sermos corretos em tudo aquilo que agimos, em tudo aquilo que façamos. Quando famílias, se estamos vendo alguma coisa errada, precisamos discordar. Sempre que há uma atitude errada, diferente de nossa família, nós não podemos continuar cúmplices, como houve com Ananias e Safiras. Se eles venderam por um preço e depositaram outro preço, automaticamente estavam mentindo, automaticamente estavam fazendo e tendo uma atitude errada. E por que não discordar? Assim como eu e você precisamos discordar de tudo aquilo que está à nossa volta, que não condiz com a palavra de Deus, que nos faz pecar. E nós precisamos entender isso. E tenho certeza que existem muitas famílias sofrendo situações difíceis, porque um dia parte de sua família não quis discordar. Existem filhos perdidos porque a cumplicidade foi tão grande, mas não houve um limite, não houve uma palavra diferente para que o erro não pudesse acontecer. Não houve o pai ou a mãe dizendo: você não vai fazer isso, você não pode fazer isso porque isso é errado. Nós precisamos entender que o erro ele precisa ser mostrado. Nós precisamos entender que a cumplicidade ela é muito bonita, ela é necessária no meio da nossa família, mas quando chega o limite do erro, nós precisamos agir com grande ímpeto diante de nossa família, diante daquilo que está errado. E assim como Ananias e Safira, muitos têm vivido fazendo coisas erradas, porque não há uma pessoa para discordar sobre aquelas situações erradas. Então, meu irmão, tenha cuidado com a sua família, que exista cumplicidade, mas que você saiba que há um limite para tudo, assim como para a cumplicidade, e que você possa fazer a cada dia o que é certo na sua família, buscando o melhor de Deus para ela. Mas além de eles invejarem e cobiçarem, além de eles terem cumplicidade, e essa cumplicidade não ter limite ao ponto de chegar a um erro, nós podemos observar nessa família que eles mentiram para terem sucesso. Como podemos ver, eles tentaram ludibriar os apóstolos, Pedro ali, e Pedro ainda argumenta com aquela mulher se era realmente aquela quantidade de dinheiro que eles tinham vendido. Nós podemos ver que o Espírito Santo falou para Pedro, Deus mostrou que ali havia uma mentira, que ali havia uma inverdade, e nós podemos ver que a mentira ela traz causas muitas das vezes irreversíveis. Nós não podemos deixar que ela passe em branco no seio de nossa família. Eles poderiam ter, lógico, dado o valor que quisesse. Se eles venderam, por exemplo, hoje em dia 100 mil, eles poderiam dar 50, poderia dar 10, poderia até não dar nada. Mas o errado não foi dar menos do que o valor que vendeu. O errado foi falar que vendeu por esse valor. A mentira, ludibriar, o engano. E nós sabemos muito bem, como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. E nós temos na Bíblia, fazendo referência à mentira, que o pai da mentira é o diabo. Por isso nós precisamos afastar a mentira de nossas vidas, a mentira do seio de nossas famílias. Se nós queremos que uma família viva unida em todo o tempo, nós não podemos deixar a mentira no meio de nossos integrantes. Quando há mentira, quando há um engano, é muito ruim sermos enganados.
Creio que se você já foi enganado um dia, e creio que quase todos nós um dia fomos enganados por alguém, por alguma coisa, nos traz um sentimento muito amargo ao coração. E as mentiras têm causado um dano muito grande no seio de nossas famílias. Tem famílias sendo desfeitas por causa da mentira. A mentira não somente faz sofrer o mentiroso, mas aquele que é enganado. O mentiroso, porque esse tenta esconder, tenta não ser descoberto. O enganado, porque vive uma vida irreal. As mentiras geralmente começam devagar, pequena, uma ali, outra aqui. E devagarinho você vai aprendendo a mentir, e quando você vê, você já está perdido na mentira. Muitas das vezes você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Muitas das vezes você acostumou a mentir e tem vivido sem poder deixar de falar mentira. As mentiras vão deteriorando os princípios espirituais cristãos na sua vida e na vida de muita gente. Aí o indivíduo, ele deixa o homem carnal sobrepujar o espiritual. E quantas pessoas têm vivido a hipocrisia? Quantas pessoas vivem mentindo? Há pessoas que dizem mentiras que, segundo eles, são necessárias, mas que nós sabemos que não é. Me lembro de um certo funcionário que foi chamado pelo seu chefe, e ao ser chamado pelo seu chefe colocou diante dele que ele precisava mentir. E aquele homem, ali sendo chamado, para que ele pudesse mentir, e o seu chefe colocou diante dele que ele poderia pensar uma noite e no dia seguinte dar resposta, e que se ele concordasse com aquilo que tinha que ser feito, ele ia ter uma promoção, mas se ele não concordasse, ele seria mandado embora. E aquele homem foi para casa pensar e pensou e voltou no dia seguinte. E quando aquele homem voltou para falar com aquele chefe, ele falou para aquele homem que não mentiria, porque a mentira não vem de Deus, e sim do diabo. Que mesmo que ele ficasse sem emprego, Deus estava com ele. E aquele chefe, naquele momento, sorriu, abriu um sorriso e falou que aquilo era um teste somente, para ver se ele era capaz de assumir aquele cargo, que tinha responsabilidade, que teria pessoas à sua volta, sobre o seu comando, e que precisava saber dele se realmente ele era uma pessoa honesta, se realmente ele era confiável para estar naquele quadro. E talvez a mentira não lhe cause morte como causou nesse casal. Talvez a mentira não tenha causado na sua vida uma demissão do seu trabalho, mas talvez a mentira ela tenha trazido uma perda muito grande para você. Talvez a mentira esteja destruindo a sua vida, destruindo a vida da sua família. E você precisa deixá-la de lado, meu irmão. Você precisa entender que sua família, ela precisa viver na verdade. Sua família precisa estar vivendo a cada dia unida em todo o tempo, mas com a verdade presente. Porque ela vai ser uma família que prospera. Ela vai ser um lar feliz. Ela vai viver uma vida real. E isso é possível, viver uma vida diante do Senhor. A verdade, ao contrário da mentira, ela nos liberta. Assim como nos diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade, que é Jesus, meu irmão, liberte vossas famílias da escravidão da mentira. Se na sua família tem reinado a mentira, na sua família tem tido pequenas mentiras, porque essa mentira ela nos torna escravos, e Jesus ele quer nos libertar, e que sejamos cúmplices em nossas famílias, sabendo que o limite da cumplicidade é o erro, e que deixemos toda a inveja, a cobiça do lado de fora de nosso lar, para que permaneçamos unidos em todo o tempo, aprendendo e tentando cada vez mais acertarmos os nossos lares, entendendo que Deus expressou o seu amor através do seu Filho amado, e que nós,
como família, precisamos expressar esse amor que Cristo nos deu e que permanece dentro de nós. E que nós estejamos a cada dia vivendo unidos, vivendo vidas felizes com nossas famílias, com nossos queridos a cada dia, entendendo que sua família é um projeto de Deus para a sua vida, que sua família é uma bênção do Senhor a cada dia para você, e que Deus te abençoe nesta noite. Amém?